Ó. De que forma que eu vou cobrar? A parte de dilatação. O que você vai ocupar na hora da prova? A fórmula da dilatação volumétrica, ΔV, V inicial, gama vezes ΔT. Isso que é o genérico, tá? É o que você, é a fórmula geral. Porém, na dilatação dos líquidos, existe a dilatação real, a dilatação do recipiente e a dilatação aparente. Lembram? Ó, a dilatação real. O que é a dilatação real? É a mesma fórmula. Volume inicial, gama vezes ΔT. Real, eles usam esse nome real, mas eu prefiro falar que isso aqui é a dilatação total. Aí nós temos a dilatação do recipiente. Todas são é a mesma fórmula. Essa é do recipiente. E tem a dilatação aparente, que é a mesma fórmula. Como é que eu identifico? Ele vai falar no exercício que é a dilatação aparente, vai falar o líquido que transbordou. Ah, é transbordou. Desculpem. Transbordou. Ai, que horrível, gente. Transbordou, extravasou, tá? Então, quando tiver essas palavras, é a chamada dilatação aparente. Outra coisa, a dilatação real, vou colocar em vermelho agora, a dilatação real, ela é a soma das duas dilatações. A dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. As questões estão bem simples, é porque vocês sentiram tanta facilidade na hora da resolução, que eu coloquei mais questões relacionadas a isso. Porque eu percebi durante a resolução de exercício, vocês, assim, estavam até entediados, que o negócio estava muito fácil. Então, isso aqui que vai cair sobre dilatação. De calorimetria, o que vai cair? Duas fórmulas somente. Eu vou colocar em azul, roxo, ó. Tudo isso aqui. Com rosa. Que é uma. De calorimetria. O que vai ter de calorimetria? Que macete. Eu não vou misturar as coisas, só para... Vamos supor, vai estar lá, você vai ter o calor específico, aí você vai calcular a quantidade de calor. Eu vou trabalhar somente com uma substância, tá? Uma substância somente, para ficar bem fácil para vocês. E que mala? Aqui é calor sensível, porque tem variação de temperatura. Aqui é calor latente. Calor latente tem mudança de fase. Então, aqui tem mudança de fase, ó. Aqui ocorre mudança de fase. Professora, quantas questões vai ter a prova e quais vai ser, tipo, o valor da tarefa online? A tarefa online vai valer 3 pontos. Tá? As questões são 6 questões. 7, peraí. Vou olhar agora. Já te falo. Vai, internet, vai, internet.
A prova vale 7 pontos. Deixa eu clicar aqui para eu vou saber. São 7 questões. Tá? 7 questões, 7 pontos, e a tarefa online 3. Pelo amor de Deus, não deixem de fazer a tarefa online. Toda vez eu falo, mas mesmo assim ainda fica alguém sem fazer. Você perde aí 3 pontos de graça. A tarefa não tá difícil, poucos capítulos, são só 2 capítulos. Então é só isso aqui, gente, ó. Mas então, as fórmulas aqui se repetem. O que você precisa lembrar que é mais importante, que foge um pouquinho da mesmice disso aqui, é que a dilatação real, que eu gosto de chamar de dilatação total, é a soma da dilatação aparente mais da dilatação do recipiente. Aí de calorimetria você vai utilizar quimala e quimacete. Só aonde o quimala você vai perceber que há uma mudança de fase. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Com relação à prova? João Rodolfo chegando. Professora, a tarefa online pode fazer até quando? Até hoje? Tarefa online faz o seguinte, então, para não ficar puxado. Até amanhã, tá? Até amanhã. Mas façam, todo mundo faça. Com relação à prova, tarefa online, tudo ok? Alguma dúvida? Ruth, você estava copiando? Eu tirei? Não, professora, é só para copiar da mudança de fase do Tá, Kimala. vou trocar. Pronto. Professora, o Fala. quimacete é a quantidade de calor igual a massa vezes calor vezes variação de temperatura? Aqui é a quantidade de calor, massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Aqui, o de baixo, quantidade de calor, massa, e esse daqui é o calor latente. Esse L é o calor latente. Outra coisa também, que eu me esqueci de falar. Esse gama aqui, às vezes ele não tá específico no exercício. Se ele te der alfa, você tem que colocar, vamos supor, ele deu alfa. Alfa, terminou de copiar? Não, eu tô copiando o negócio da... Pode mudar, professora. Ó, se por acaso o exercício ele coloca alfa, ele coloca lá 1,2 vezes 10 a menos 6. Só que aqui não utiliza alfa, utiliza gama, porque alfa é o coeficiente para a dilatação linear. Aí você tem que pegar esse valor aqui e multiplicar por 3. Porque gama é 3 vezes alfa. Aí pego esse valor, multiplico por 3, aí eu tenho quem? Eu tenho gama, eu tenho esse Y, eu tenho gama. Então, gama é igual a 3 vezes alfa, tá? Não esqueçam disso. Tudo bem? Professora, fala essa parte de novo do gama. Tá. O coeficiente de dilatação, volumétrico, ele é chamado de gama. É esse Y aqui. Porém, se o exercício ele te der alfa é coeficiente de dilatação linear. Aí eu tenho que pegar esse valor aqui e multiplicar por 3, porque 3 vezes alfa é igual a gama. Pego esse valor, multiplico por 3,
Aí sim eu tenho o valor do coeficiente de dilatação para o volume. Entendido, minha linda? Entendi. Obrigada, professora. Pronto? Mais alguma dúvida? Gente, olha, essa prova vocês têm que tirar, vale 7, tirar o 7. Tá muito fácil. Mais alguma dúvida? Pode. Professora, aquele que tem que multiplicar por 3, o símbolozinho dele é assim. É como se fosse um pedacinho do peixe. Tem quando você desenha peixe? Ai, gente, eu sou péssima em desenho. Sou péssima. Tudo bem? Tiago não falou nada, não perguntou nada. Sara não perguntou nada, todo mundo tranquilo, tudo ok? Pode prosseguir, ver se vocês conseguem mais pontos que eu estou guardando aqui. Então, ainda tem os pontos extra, né? Tem um ponto extra. Tá tudo anotado. Professora, eu ganhei um ponto extra, professora. A senhora anotou o meu ponto extra? Tá tudo aqui anotado, ó. Primeiro ano B, quem já tem ponto extra? Maria Clara, tá aqui, gente, ó. E anda comigo o negócio. Maria Fala Clara, pra mim se meu nome tá aí, professora. Maria Heloísa, Tiago, Luciana, Thaline, Márcia e Gabriela Vitória. Vamos ver, Ruth, aquele dia, né, Ruth? Eu fiquei chateada, era pra você conseguir também. Vamos ver se vocês. Mas agora vocês vão conseguir. Ó, por quê? Nós paramos, acho que resolvemos só um exercício, não foi? Da página 50? Sim, só foi um. Então vamos continuar aqueles exercícios. Daí já vai valer esses pontos extra. Também vou juntar com essa prova. Então, quem tem ponto extra aí, ó, já fique feliz. Tá? Tem possibilidade. Se der tempo, eu pego até um pouquinho lá da atividade proposta para dar oportunidade para todos. Então, bora lá para andar bem rapidinho. Nós temos ainda 30 minutos. 10, 50? 20 minutos, né? 20 minutos dá muito tempo. Bora lá. Deixa eu colocar aqui no site, fica mais fácil de compartilhar com vocês. Ô, professora, a senhora não acha que, tipo, quem já ganhou os pontos tem que dar chance para as outras pessoas ganhar ponto também? Sim, por isso que eu faço o seguinte, eu pego aquela pessoa que ganhou ponto, eu não pode responder mais. Hoje vou dar oportunidade para quem ainda não ganhou, tá? Agora, se por acaso aquela pessoa que eu dei oportunidade para todos, aqueles que não conseguiram ponto, e daí eles não responderem, e aquele que tem ponto ele é o único que sabe, aí ele ganha. Mas a primeira oportunidade é para quem não teve ponto, tá? A primeira oportunidade. Caso essa oportunidade não seja aproveitada por aqueles que não têm o ponto, quem já tem o ponto pode responder, que já aconteceu na outra sala. Professora, eu tenho uma garrafinha igual a sua, do Pateta. É velho. Deixa eu aumentar aqui, bora lá. Nós fizemos a primeira, falta a segunda. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá, ó. A segunda fala o seguinte, um cilindro de parede lateral adiabática. Então, já anote aí a palavra adiabática. Tem sua base em contato com uma fonte térmica e é fechada por um êmbolo adiabático pesando 100 newtons. Então, a força peso igual a 100 newtons. O êmbolo pode realizar sem atrito ao longo do cilindro, no interior do qual existe uma certa quantidade de gás ideal. O gás absorve uma quantidade de calor igual a 40 joules da fonte térmica e se expande lentamente, fazendo o êmbolo subir até atingir uma distância de 10 centímetros acima da sua posição original.
Outra coisa ali, esse 10 centímetros, gente, você precisa fazer a conversão. Conversão para metros, tá? Aí ele pergunta, nesse processo, a energia interna de um gás. Quanto vale a energia interna de um gás? Deixa eu só colocar as fórmulas aqui, que acho que vocês lembram da aula passada. Vocês lembram da aula passada? Ó. Mais ou menos. Tá, bora lá. Vou colocar aqui para facilitar a vida de vocês. Aí faça um cálculo aí. Essa precisa fazer cálculo. Por quê? Primeira coisa, quando ele pergunta, ai, não consigo, gente, tem que pegar outra folha, deixar as coisas bem organizadas. Isso aqui para mim já está muito bagunçado. Isso aqui para mim. Professora, qual que é o exercício que você está falando? É o 1? Não, é o 2 da página 50. É o 2. Um a gente já resolveu na aula passada. Ficou faltando 2. 2, 3, 4, 5. Ó, o 2. Primeiro, quando ele fala aí da energia interna é igual calor menos trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. E daí, de acordo com cada processo, isso aqui vai mudando. Para um processo que ele é um processo isocórico, que é o processo onde o volume é constante. Se o volume é constante, o trabalho é igual a zero. Então, a fórmula fica: variação de energia interna é igual a calor para o processo isocórico. Para o processo isotérmico, ou isoterma, não existe variação de energia, porque só existe variação de energia se eu aumento ou diminuo a temperatura. Mas como a temperatura permanece constante, essa variação de energia aqui, ela vale quanto? Zero, porque a temperatura final é igual à temperatura inicial. Ou seja, não existe variação de energia. A energia final é igual à energia inicial. E quanto que vai dar isso? Zero. Lembra que a gente comentou na aula passada? Lembra? E daí, ó, nós chegamos se você olhar seu caderno, nós fizemos lá um procedimento, colocando aqui igual a zero, é isso que vem para cá negativo, então calor será igual a trabalho. Lembraram? Ou vocês querem que eu faça a demonstração? Lembraram? Quem lembra? Processo isocórico, processo isotérmico. Depois, qual outro processo? Processo isobárico. Professora, Tem algum problema, tipo, de usar em vez de isocórico, de eu chamar de isovolumétrico? Não tem problema. É porque eu já tinha aprendido desse jeito, daí, pra mim, sei lá, faz mais sentido pra eu lembrar. Então, mas é bom você usar os dois termos. Sabe por quê? Porque na maioria dos exercícios ele vai falar processo isocórico. Você entendeu? Então, aprenda dos dois jeitos. Processo isocórico ou processo... Você pode prestar atenção. Eu falo processo isocórico ou processo isovolumétrico. Por quê? Porque nos exercícios de física, a maioria das vezes ele usa esse termo aqui. Então, procure aprender os dois termos. Eu estou falando para resolução de exercício, tá? Porque senão, na hora que você vai resolver o exercício, você vê lá a palavra isocórico, mas o que é isso? Entendeu? Então, use os dois termos. Qual que é o mais usual? Esse. Esse é o mais usual. Voltando. Processo isobárico. Variação de energia é igual calor menos pressão vezes variação de volume. Eu fico preocupada, gente, sabe por quê? É igual quando lembra que deixa eu mostrar a cara aqui e conversar com vocês. É igual o ângulo de 90 graus. Quando fala em força, ele não vai falar, tá formando um ângulo de 90 graus. Ele não vai falar, ele vai usar duas palavras. A principal,
perpendicular e, em segundo lugar, ortogonal. Então, eu tenho que ficar falando desses termos para vocês, tem que ficar falando, porque na hora que você vai resolver o exercício, você olhar e falar assim, ah, eu sei que palavra que é essa. Então, a mesma coisa, processo isocórico ou isovolumétrico, é a mesma coisa. E por que eu fico falando as duas? Porque é cobrado principalmente processo isocórico. Outra palavra também, densidade. Às vezes, se é uma substância, ele não coloca a palavra densidade, ele vai usar massa específica. Aí, se você não sabe o termo que é massa específica, pronto, acabou o exercício. Mas massa específica é a mesma coisa que densidade. Só que densidade eu estou falando de um corpo, e massa específica eu estou falando de uma substância. Saiu a palavra. Por isso que eu tenho que estar atenta, gente. Atenta. Acho que eu sou muito detalhista, né? Vocês acham? Vocês acham que eu sou muito detalhista? Mas eu acho que é uma coisa boa. É porque eu fico... Gente, é porque eu fico preocupado. Tanto que eu já sofri para resolver exercício e a tendência dos negócios foram só piorando na minha vida, que os exercícios ficaram mais cabulosos. Daí eu fico nessa preocupação, porque eu já penso vocês, já imagino vocês resolvendo o exercício. Processo, voltando aqui, processo adiabático. Processo adiabático significa que calor é igual a zero. Não existe troca de calor aqui. Então, nesse caso aqui, calor é igual a zero. Logo, essa variação de energia será menos trabalho. Entenderam? Olha o que fala o exercício. Tá tudo aqui. O que você vai ocupar para resolver é essa aqui, ó. Por que é essa aqui? Porque no exercício tá falando adiabática, não é? Essa adiabático. Então, eu preciso que a variação de energia interna será igual a menos trabalho. Você tem a força, que é 100 newtons, você tem a quantidade de calor, aí ele te dá uma distância de 100 centímetros. Aí ele pergunta, nesse processo, a variação de energia interna é igual a quanto? E aí, quem chegou no resultado? Essa tá fácil, gente. Essa tá fácil. Se eu pegar 10, tem que converter 10. Quanto que vai dar? Deixa eu só falar com vocês aqui o seguinte. Tem algo errado nesse exercício. Gente! Sabe por quê? Calculem aí, não vai ter nenhum resultado aí, não. Não vai ter nenhum resultado. Ele não fala aqui, ele fala assim, um cilindro de parede lateral adiabática tem como base um contato com uma fonte térmica e é fechado em um êmbolo adiabático pesando, mas ele não fala que processo que é. Mas como ele fala que é a parede adiabática e o êmbolo é adiabático, supõe-se que o processo é adiabático. Então, a resposta que você encontrar aí não tem a resposta no livro, não, tá? Estou fazendo os cálculos aqui de cabeça, não tem. Quero ver quem vai encontrar a resposta correta.
Esse exercício tem erro, tá, gente? E eu não tinha percebido. Eu vou lendo as coisas de qualquer jeito. Calculem aí, quanto que dá? Ô, professora, eu olhei aqui na internet e fala que dá 30, mas eu não entendi. Não. Por que que ele fala? Ele vai fazer o seguinte, deixa eu só mostrar para vocês. Não é correto, daí a gente, vamos colocar esse exercício do jeito que é para ser, porque a variação de energia interna vai dar uma. Agora, o balanço de energia é que é outro. Para qualquer processo. Eu vou explicar isso agora. Foi bom. Tá errado, gente, porque ele fala, se ele fala adiabático, claro que o processo ele é o quê? Adiabático. Vocês estão entendendo? Então, eu tenho que usar a variação de energia menos trabalho. Porque o processo é adiabático. Já que a parede é adiabática, o ângulo é adiabático, não tem troca de calor? Opa. Tá errado aí. Peraí. Alguém conseguiu? Não, né? Deixa eu só mostrar para vocês. Tem erro. Gente, não é só a Sônia que erra, não. Olha lá, o exercício é o exercício 2. Então, o que eu sei? Que a variação de energia é menos trabalho. Isso para qual processo? Para o processo adiabático. Eu sei que é o processo adiabático. Ó, mas quem é trabalho? Trabalho, eu coloco menos aqui. Trabalho será. Como que se calcula o trabalho? Pressão vezes variação de volume. Força vezes deslocamento. Então, eu tenho duas maneiras de calcular trabalho. Pressão vezes variação de volume e força vezes deslocamento. Ele deu a força e ele deu o deslocamento. A força, ela é igual a quantos newtons? 100 newtons. O deslocamento, ele deu, só que ele deu o deslocamento em centímetro. Se ele deu em centímetro, eu tenho que converter essa coisa para metros. Então, eu vou pegar 10 vezes 10. 10 vezes 10 a menos 2, Sônia. Porque é de centímetro para metro. Isso aqui vai cortar, ó. Isso corta com isso aqui. Vai sobrar quanto? 10. Só que como tem o menos na frente, vai ficar menos 10. Ó, o menos aqui. E isso é a variação de energia interna. Tá? Corrijam aí o exercício. Isso aqui é a variação de energia interna. Agora, quanto de energia restou? Vou colocar quanto de energia restou. Vou escrever aqui. Quanto de energia restou? Porque ele tinha uma quantidade aí de... Ele tinha uma quantidade de calor igual a 40 joules. E daí nós... Vai ficar tipo 40 menos 10? Isso, 40 menos 10. Quanto de energia restou? Não é a variação de energia interna. Está errado no exercício. A variação de energia interna vai dar menos 10 joules. Então, esquece tudo que está escrito aí no livro, tá, gente? Não é correto isso aí, não. A variação de energia interna é 10 joules, porque o processo ele é adiabático. Mas, qual é o quanto que restou? Vou chamar de a energia dissipada, né? O quanto que restou, meu balanço de energia. Aqui, vou chamar isso aqui só de o trabalho. Escrever tudo colorido. Para um azulzinho. Aqui vai ser calor menos trabalho. Calor 40 menos 10.
E isso vai dar quanto? 30. Tanto é que não é o processo de energia interna, ó, o trabalho deu negativo. Se eu fosse jogar na fórmula, professora, se eu jogasse nessa fórmula aqui, ó, nessa daqui, iria dar certo. Não iria dar certo, sabe por quê? Ó, calor menos. O trabalho também deu negativo, ia ficar menos. Ia ficar 40 menos 10, que ia dar 50 joules. Então, tá errado o exercício mesmo, gente. Corrija aí, coloca aí. Não é a variação de energia interna. Agora que eu percebi o erro. Vocês entenderam o que a Sônia disse para vocês? Por que está errado? Entendeu, Ruth? Sim, acho que sim. Ah, o processo é adiabático, então vai dar, a variação de energia vai dar menos 10. Porém, o que vai restar de energia? Ele tinha 40 joules e ele gastou nessa realização de trabalho 10 joules. Vai sobrar 30 joules. Porque se eu for jogar na fórmula, não vai dar certo também. Porque vai dar 50, vai ficar menos com menos mais. Agora, a variação de energia interna é menos 10, porque para o processo adiabático, a variação de energia interna é igual a menos trabalho. Ai, gente, por esse negocinho. Sim, Ruth, agora foi? Entendeu? Sim, professora. Professora, aí ficaria qual alternativa? Não coloque nenhuma alternativa porque não corresponde, está errado o exercício. Copia o que Sônia fez aqui, não tem aí, está errado. Tá? Agora a próxima tem. Eu sou muito detalhista em termodinâmica, é porque eu amo termodinâmica. Qual é? É duas coisas que eu amo termodinâmica. Eu amo parte de quântica também, eu gosto muito. Apesar que os cálculos não gostava tanto, os cálculos eram bem complexos. Mas termodinâmica, gente, eu adoro. Ai, que legal. É, Ruth, sou suspeita. Ó, o exercício 3, vocês estão com o livro em mãos? Que aí eu fico mais fácil, em vez de eu ficar lá, indo e voltando. Vocês estão com o livro em mãos, não estão? Eu tenho, mas eu acho que a maioria tá sem ainda. Tá. Deixa eu compartilhar, então, para o exercício 3. Ver se alguém consegue acertar o exercício 3. O exercício 3, olha lá, fala o seguinte. Na montagem representada na figura a seguir, a chama faz o pistão deslocar-se para a direita, mantendo o gás, a pressão e temperatura, mantendo o gás, a pressão e temperatura constante. Então, a pressão não vai mudar, nem a temperatura vai mudar. O volume vai mudar? O volume vai mudar. Então, ele coloca, o volume e a pressão iniciais eram, respectivamente, 5 litros o volume e a pressão era de 5 newtons por centímetro quadrado. Aí, ele fala o seguinte, o volume foi aumentado a 7,5 litros. Então, ele saiu de 5 e foi para 7,5. Ou seja, a variação de volume foi de 2,5 litros. A fração de energia que a chama converteu em energia mecânica em joules é igual a fração. Então, o que eu tenho que fazer? Em energia mecânica, o que é isso? A fração, eu tenho dois processos. O processo ele é isotérmico e ele é também isobárico ao mesmo tempo.
Porque a pressão não vai mudar, nem a temperatura vai mudar, só o volume vai mudar. Aí ele pergunta o seguinte: a fração de energia da chama que o gás converteu a fração da energia de chama que o gás converteu em energia mecânica. Ou seja, transferência de energia. Eu estou falando de quem? É para calcular o quê? Transferência de energia, eu estou falando de quem? Trabalho? Trabalho. Olha aqui, ele está pedindo. Gente, olha, essa daqui tá top, hein? A fração de energia da chama que o gás converteu em energia mecânica. Transferência de energia. Transferência de energia é o quê? Trabalho. Então, eu preciso calcular quem? Trabalho. Mas o trabalho de quem? O trabalho de um gás. Olha que legal. Por que é o trabalho de um gás? Porque ele deu uma variação de volume. O meu gás está trabalhando. E o volume, ele expandiu esse trabalho, ele é positivo. Olha, muito legal, né? Olha o quanto de informação. Então, eu preciso calcular trabalho. Aí, o que vocês precisam ficar atentos? Que eu preciso converter esses centímetros, esse newton por centímetro cúbico quadrado, desculpa, newton por centímetro quadrado, para newton por metro quadrado. E esses 5 litros eu preciso converter para metros cúbicos. Então, eu preciso, o mais chato aqui é fazer essa conversão. E daí colocar trabalho, pressão vezes variação de volume. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar, porque o pessoal lá do terceiro já terminou nossa aula, e daí vou ver se alguém, durante a prova, me mostrar um minutinho, porque eu ainda não coloquei. Vai ser, tipo, aquele trabalho igual a 5 vezes 10 a menos 2,2,5? Uma coisa assim? Sim, mas aí como que você fez as conversões? Como é que você vai converter centímetro quadrado para metro quadrado? Mas não tem que multiplicar por... Você vai por pegar 10 a menos 2? Não. Não é 10 a menos 2. Ó, centímetro quadrado para metro quadrado. Você vai multiplicar por 10 à quarta. Eu vou explicar por quê. E agora, de litro para metros cúbicos. Como é que faz a conversão? De litros para metros cúbicos. Eu multiplico por quanto? 10 a menos 3. 10 a menos 3. Aí, na próxima aula, o primeiro que me mostrar a resolução bonitinha, já vai garantir ponto. E aí eu vou colocar o link, tá? Entrem, gente, que eu não coloquei o link ainda não, tá? Tenha paciência com Sônia. Deixa eu me despedir, o pessoal do terceiro. Ai, machuquei minha mão. Eu sempre machuco. Eu vou me despedir de vocês até a próxima aula. E daí eu vou perguntar, outra coisa também, fiquem junto comigo, porque aí, conforme vai surgindo dúvidas na prova, você vai tirando comigo, tá? Ó, beijinho, até daqui a pouco, gente. Tchau, professora. Oi, Até. professora.